Oi, minha gente querida, tudo bem? Estou aqui hoje para responder algumas perguntas que vocês mandaram para os nossos directs. E eu tenho aqui uma narradora que vocês não verão, mas que irá trazer as perguntas direto do céu. Então vamos lá, sem mais delongas. Pergunta da underline Thaís underline Batista. O que mais encantou você na Rose quando a conheceu? Já vamos começar assim? Vai ser por áreas? Não, tudo misturado. A Rosiane, não só no aspecto de beleza, mas assim, falando da beleza dela, o que eu sempre falo que me chamou a atenção nela e que me chama sempre são os olhos dela, né? E ela fica, às vezes, com assim, por causa do nariz, mas eu acho o nariz dela bonito, eu acho que os olhos e o nariz dela compõem um olhar diferenciado. Então isso realmente me chamou muita atenção nela. Isso é verdade, não é zoeira. E... enfim, uma outra coisa agora, não só no aspecto de beleza física, é que a Rosiane, ela é aquilo que vocês realmente conhecem. Ela é uma pessoa determinada e isso é realmente uma coisa que em mim me agrada muito. Ela é uma pessoa decidida, não decidida para, por exemplo, escolher comida, né? Eu sou bem indecisa para coisas supérfluas. Mas assim, no aspecto de decidir as coisas para a vida, de projeto, né, de sonhos, ela é uma pessoa muito centrada, não é uma pessoa, sabe, assim, voada para trás. Então isso realmente é uma coisa muito bonita e que eu admiro nela. A Pris2301 perguntou: quando vocês pretendem mudar para a casa? Pretender, nós, se pudéssemos, a gente já mudava hoje. Mas como não depende só da gente, né? Explica então... o que aconteceu hoje, por exemplo. Ah, sim, hoje, por exemplo, o pintor, eu fui para casa e o pintor, depois de quase 2h30 de atraso, depois que eu mandei, né, mensagem perguntando: oi, fulano, cadê você? Já tô aqui aguardando e tal. Aí ele falou que o carro dele tinha quebrado um negócio, não lembro o que, e que estava tentando consertar, e se desse até tal horário ele tentaria ir ainda, mas provavelmente só viria no outro dia. Então são coisas assim, sabe, que atrasa, né? Enfim, então a nossa pretensão de mudança é na próxima semana. A Kênia T. Magalhães pediu dicas para o marido parar de focar nos defeitos e erros e sim nas soluções. Eu acho que não adianta, por exemplo, eu dar uma dica para ela, sendo que é para ele, né? Assim, eu acho que a dica que você pode dar é falar para ele seguir você nas redes sociais. Seriam duas alternativas. É ter bons exemplos também. Pode ser isso, né? De seguir, né? De estar vendo outras pessoas, no caso como eu, do que pode ele estar fazendo. Mas eu acho que não só isso, mas principalmente não ficar apontando os defeitos. O mais difícil não é mudar a pessoa. Na verdade, ninguém muda ninguém. Essa é a grande verdade, né? Você casa com uma pessoa achando que você vai mudar ela e você não vai mudar. Tem coisa que você não vai mudar. O que acontece é você aprender a tolerar aquilo que pode ser tolerado e o que não pode ser tolerado realmente, se não vai mudar, ou você sai fora ou então... Você tá entendendo? Então, assim, os aspectos positivos nele se sobressaem a isso? Se sim, eu acho que o mais importante é conseguir relevar esse lado negativo dele. A Bianca Cordeiro da Cruz perguntou: a Rose é gastona? Não, ixi, não. Pelo contrário, Rosiane é... A Rosiane é assim e ainda fala assim: me dá desconto! Me dá desconto, amor. Já te dei 10%. Ah, se deu 10, dá 12. Não, ela não é gastadeira, não é assim não. Ela... E eu falo realmente que ela tá aqui do lado, ela não é pra encher linguiça não. Ela tudo que... A Rosiane, ela é aquele tipo de pessoa que valoriza exatamente isso que eu tô te falando. Os 10 centavos, assim, de diferença. Então ela não é uma pessoa que... Se ela, por exemplo, se ela vai comprar uma coisa
e ela descobre que no outro lugar já tá barato, mas ela consegue um desconto de 10%, de 5%, alguma coisinha, ela sai daquele lugar e vai pra lá. Eu sou zero impulsiva. Hoje mesmo a gente tá procurando varão pra cortina. O Rafael passou lá na loja que a gente precisava trocar uma coisa, ele passou lá, aí ele me mostrou o preço. Eu falei, não compra, porque tem que pesquisar, não é chegar lá e compra. Então ele foi lá, me mandou, tirou foto, me mandou o valor dos preços, veio pra casa e agora eu vou pesquisar em outros lugares. Ela tem mais paciência pra pesquisar preço. Eu, por exemplo, né, eu também não sou gastadeiro. Gastadeiro, né? Fala? Gastador. Mas assim, eu sou um pouco diferente nisso. Eu tenho falta de paciência pra sair pesquisando. Então se eu tô com muita urgência, muita pressa pra comprar alguma coisa, e eu considero que aquilo já tá um preço justo, barato, eu nem procuro ir atrás para ter uma noção muito de média, porque às vezes é isso, né? A Lima Kiane perguntou, pensam em morar fora? O que acham sobre isso? Eu já pensei, né? Eu gostaria muito de morar fora, especificamente em Portugal, por conta da minha profissão, né? Porque é o único país que eu vejo que eu poderia mudar sem ter uma mudança tão drástica nesse aspecto profissional, que eu poderia continuar exercendo a advocacia lá. Em outros locais, com certeza eu teria que mudar, inclusive, me adaptar nessa área profissional. E que pra mim, hoje, eu tenho um certo receio, não é nem medo não, é receio realmente de como qualquer outra profissão. Mas a gente não pensa em sair do Brasil não. Isso não tá nos nossos planos. A Josiane Espíndola mãe de 3 perguntou, meu marido não faz nada em casa, como fazê-lo compreender que deve realizar obrigações domésticas? Olha, é difícil querer ensinar para uma pessoa que ele tem que ser simplesmente responsável junto com todos aqueles que moram dentro da própria casa, né? É assim que a gente faz, por exemplo, com a nossa filha, com a Rafaela. A Rafaela vai fazer 6 anos e vira e mexe, ela deixa alguma coisa bagunçada, esparramado, e eu chamo e falo com ela, filha, você pode ajudar o papai e a mamãe também? Porque você mora aqui, não mora? Moro. O seu quartinho é esse, não é o seu quartinho? Sim. Pois é, você pode ajudar arrumando o seu quartinho, assim como eu arrumo meu quarto, assim como a Heloísa vai arrumar o quartinho dela, cada um fazendo a sua parte? Então assim, eu acho que é difícil? É. Agora, é aquilo que eu falei agora há pouco, uma outra resposta, né? Não tem como a gente querer mudar as outras pessoas. As pessoas, elas têm que decidir mudar. Ninguém muda ninguém, né? Então assim, se você senta e tem um diálogo franco com ele, olha, nós precisamos resolver um problema que tem me cansado demais. Eu preciso da sua colaboração ajudando naquilo que você pode. O que você pode fazer? Ah, eu não gosto de fazer tal coisa, porque tem gente que é assim, né? Ah, eu não gosto de cozinhar. Eu também não gostava de cozinhar, mas é necessário? É. Então o que é o menos difícil para você fazer? Ah, eu posso tirar o lixo, fazer isso, tá entendendo? Eu acho que primeiro ter uma conversa franca e definir aquilo que ele possa se disponibilizar já é o primeiro passo. Depois, né? E também não criticar quando ele fizer, porque tem isso também. As mulheres têm essa mania de delegar e querer ficar enchendo a paciência. Ah, mas não é não assim, fez faz direito. Assim, nossa, não sei o que, isso enche o saco de qualquer pessoa. Sim, não, você não limpa direito. Eu, por exemplo, eu não lavo um banheiro muito bem como a Rosiane lava. Já lavei? Já. Mas é fato. Na pandemia no meu... Agora o Rafa lavou e ele não faz. Eu entro no banheiro, eu vejo um monte de coisa que poderia tá melhor. Mas nem por isso eu chego nele e falo, ó, esse aqui você não fez tal coisa. Desse jeito não sei o quê. Porque isso desmotiva a pessoa. Né? E aí você já tava querendo a participação dele. E aí você joga balde de água fria assim. Então é melhor... É igual uma criança. Se a criança ela tá aprendendo uma coisa e você já de primeira... né, joga um balde de água fria, ele não vai querer ajudar. E é exatamente como criança, né? Às vezes a gente está tentando ensinar a criança, olha, traz seu prato para a cozinha quando você terminar de comer. E se a criança, ela tá querendo pedir, tem muita criança que é assim, que pede, né? Deixa eu ajudar, deixa eu fazer e tal. Aí você, não, isso é coisa de adulto.
Aí no futuro, quando a pessoa já tá crescida, você quer a participação, mas ela cresceu ouvindo. Falando, não, não, isso aqui sou eu que faço, sou eu que faço. Você não deu a oportunidade, mesmo sabendo que ela ia errar, mesmo que ela ia fazer às vezes mal feito, então é difícil querer cobrar isso hoje, né? Enfim, fica a reflexão. A Meire.moura90 pediu para você falar sobre a correção da miopia. Tenho curiosidade e vontade de fazer, valores, enfim. Eu fiz a cirurgia LASIK tem 4 anos, vai fazer 5 agora em janeiro de 2021. E eu sempre falo que de todas as cirurgias que eu já fiz, e olha que eu já fiz muitas cirurgias, fiz a refrativa, já tive que operar apêndice, já tive que tirar pedra nos rins, já tive que fazer a cirurgia de desvio de septo. E essa da refrativa para mim realmente foi a melhor coisa, investimento da vida. É um procedimento muito rápido, a cirurgia dura em torno de uns 15, 20 minutos no máximo. Ela não tem nenhuma complicação, mas, por exemplo, depois de uns anos, como hoje já tem feito 4 anos, no fim do dia eu sinto sempre o meu olho muito assim, meio seco. E olha que eu uso colírio, poderia usar até com mais frequência, mas eu sinto o olho seco e meu olho sempre fica mais cansado. Não sei se dá pra vocês verem, ó, dá pra ver que sim, tá meio vermelho, tá vendo? É porque tá um olho seco, literalmente. Eu sinto como se estivesse meio assim com, não com areia, mas seco. E meu plano cobriu toda a cirurgia, só que na época, para eu conseguir a autorização do plano, o oftalmologista ele somou o grau de miopia com astigmatismo, porque eu tinha os dois. Já nem lembro quanto que eu tinha, mas eu acho que eram uns 4, 3 de miopia e 1,5, 2 de astigmatismo, que dava mais de 5. Eu lembro que dava mais de 5. 5,75. Era isso, dava mais de 5. E eu acho que existe uma norma para os planos de saúde aprovarem que tem que ser acima de 5, se eu não me engano. Raquel Freitas perguntou, no começo de carreira pensou em desistir? 2 anos de advocacia e muito desanimada. Desistir eu nunca pensei não, sendo bem sincero mesmo, né? Puxando sardinha pra advocacia não. Mas é porque advogar, pra mim, já era um projeto de vida há muitos anos mesmo. Desde quando eu era garoto, tinha, sei lá, 8 anos, 9 anos, eu já tinha visto um advogado e aquilo me impactou muito. Eu achei muito legal a profissão, eu não sabia exatamente o que um advogado fazia. E eu cresci querendo ser um advogado. Eu acho que é igual quando a criança, ela, sei lá, sonha em ser policial, sabe? Sonha em ser piloto de avião. É um sonho. Mesmo tendo as dificuldades e reconhecendo e conhecendo as mazelas da advocacia ao longo já de mais de 10 anos, eu opto em continuar advogando. Não, tem épocas que as vacas são magras, tem épocas que as vacas são gordas. Isso é a advocacia, infelizmente é assim, pelo menos na minha situação é assim. Mas eu fico feliz, porque eu vejo o resultado. Eu sou um bom profissional, me considero um bom profissional, no sentido de sempre fazer, de tentar fazer o meu melhor. Eu sei disso, então eu consigo deitar e dormir em paz. Eu não pego nenhuma causa que eu sei que eu vou fazer nas coxas. Porque a gente sabe quando a gente pega uma situação que você está sendo desvalorizado. Você tá entendendo? Então, ou você já nem entra, ou então quando entra realmente para se dedicar ao máximo. Então, passados 10 anos eu vejo isso muito na advocacia. E uma coisa que eu sempre aprendi durante muito tempo é que na advocacia, quanto mais velho, além de você ficar melhor, mais certo de você ser procurado. Porque é difícil você confiar num advogado recém-formado. É natural. Agora, por que existem grandes advogados velhos? Porque eles estão há muito tempo atuando. E um dia eu vou ser velho, um dia eu vou estar muito tempo lá e sou eu que vou assumir o lugar dele, entende? Então é uma questão de tempo. A _alina.oliveira perguntou, gostaria de tirar meu filho da escola particular, ele tem 5 anos, vou ter algum problema se o fizer? Não, você não pode tirar, né? O que você precisa é procurar um meio termo para você conseguir colocar, nem que seja numa rede pública, para que você... Às vezes, provavelmente, o seu interesse de tirar é por conta do peso financeiro que está tendo diante da situação da pandemia, né? E que às vezes não está tendo o retorno que você esperava ter da escola.
Mas não pode tirar, né? Porque a criança ela tem o dever constitucional de estar recebendo educação. Então você não pode... A partir do 4 anos de idade. 4 anos de idade. Isso será que é nacional? É nacional. 4 anos de idade em todos os lugares? A não ser que exista alguma especificidade da Secretaria de Educação, mas a princípio... Eu acho que teve uma pessoa em BH que lá é a partir dos 6 anos de idade, que é obrigatório. Porque, antes disso não é. É porque a gente tem o Ministério da Educação, nós temos as Secretarias de Educação estaduais, mas entre eles temos o Conselho Nacional de Educação, que é formado por todas as secretarias. Então, assim, a princípio, se eu não me engano, existe sim uma instrução que determina que é a partir de 4. Etária, né? Então tem que ver direitinho na cidade, talvez, né? A partir de que idade que é obrigatório. Sim. Se for aqui como em Brasília, que é a partir dos 4 anos. Aí não pode tirar. Você pode tirar, óbvio, né? Da escola particular, mas você tem que matricular na escola pública. Transfere para uma outra. Não pode ficar ausente da escola e não tá da educação. Não pode, isso ela não pode. Porque educação, além de ser uma obrigação do Estado fornecer, né, é um dever dos pais levar a criança. Então são duas coisas que se conectam, né? O Estado, nem que você não possa dar, o Estado ele tem a obrigação de fornecer através da rede pública. Bom, para fechar o vídeo, vou escolher a pergunta aqui da Teacher Jéssica Toledo. Vocês que são bons nisso, nos deem dicas de economia no dia a dia do lar, que fazem diferença. Dica de ouro, na minha opinião, são duas, na verdade. Você ter um aplicativo para você ter um controle, aquilo que você não vê, você não domina, né? Então você tem que ter um controle do processo. Você precisa de fato ver quanto que você gastou, por exemplo, quantos cafés você tomou ao longo do mês. Isso fez diferença uns anos atrás. Quando a Rosiane ela questionava, falava assim, você não acha que você toma muito café fora? Eu falava pra ela, não, mas café é tão pouco, é 3, 2 reais, tá, mas aí soma aí 30 cafés ao longo do mês, você gastou 100, 200 reais tomando café, né? Então assim, você tem que ter esse controle. Segunda dica importante, né, é você não boicotar o seu planejamento. Então são duas, além de você controlar, você tem que ter um planejamento. Então, se você vai comprar, você determinou que você vai fazer compra todo mês só no atacado, é só no atacado. Então, por exemplo, tem que durar durante uma semana essas verduras aqui e essas carnes. Aí acabou tal verdura, então acabou tal carne. Aí você tá com muito desejo de comer aquilo. Meu irmão, não importa. Vai ter que esperar até a próxima cota. É como se fosse uma empresa. Você tem que viver como uma empresa. E aí você tem um setor de almoxarife. Se acabou o café, o pó de café, e você vai até o almoxarife e falar, acabou o café. O que o chefe do almoxarife às vezes vai falar? O patrão não permite liberar hoje. O dia de renovação do estoque é só semana que vem. É a mesma coisa. A gente não pode se auto-boicotar, entrar no cheque especial, usar o cartão de crédito para comprar aquilo simplesmente para satisfazer um desejo pessoal seu, que é natural, é normal, todo mundo tem, mas você tem que ter isso, controle e não se auto-boicotar. O que eu ia falar é que eu fiz um curso essa semana de educação financeira, que o meu trabalho ofereceu, e ele falou uma frase que, de fato, é um viés das finanças. Ele falou assim, contabilidade mental é igual a escassez. Que são essas pessoas que ficam fazendo conta na cabeça, que não colocam no papel, no final do mês sempre dá negativo. Porque essa história do cafezinho que ele falou, mas cafezinho? Mas quando você põe no papel, você vê que o cafezinho é uma torneira ligada. Que, assim, é um vazamento. É um vazamento, entendeu? Que você precisa ajustar. Sim. Então a gente fica nessa, mas foi só tal coisa, é só isso, é só aquilo. Quando você põe no papel, você cai pra trás. Hoje nós temos muitas planilhas, né, para você fazer um controle de gastos. Tem os aplicativos, mas os próprios aplicativos de banco, principalmente o que a gente utiliza, ele é interessante porque ele faz um controle de quanto que entrou na sua conta, quanto que saiu, e ele ainda mostra um gráfico, né, em pizza, exatamente por áreas. Então, quanto que você está gastando com alimentação, quanto que você gasta com moradia, quanto que você gasta com determinadas áreas, né?
E aí é perceptível como que a gente às vezes gasta demais, por exemplo, com alimentação. Não que a alimentação não seja um gasto necessário, óbvio que é. Mas tem muita coisa que é supérflua que a gente gasta. Muita. Então tem como você controlar para que essa torneira seja fechada, ajustada? Demais. Os outros também, né? Mas eu acho que é isso, é você enxergar o todo, conseguir colocar isso planilhar isso, né, para ver. Então, o primeiro mês, às vezes você tá totalmente sem nenhum controle. Primeiro mês é fazer esse controle, uma anamnese do que você tem. E não ter medo Não ter medo, não ficar também se policiando. Tomar a vida normal, para você fazer uma análise exatamente de como... Né? Real. Não, porque hoje eu vou começar a controlar a partir desse mês. Não. Começa simplesmente anotando e toma a sua vida como você é, para você ver daqui a um mês, quando de fato iniciar o processo de controle, como que era o seu antes e como que é o seu novo eu, né? Controlando. Porque assim você vai ver exatamente isso, você vai conseguir enxergar essa real vazamento que você está tendo na sua área financeira. É isso. Se você então gostou desse vídeo, clica aqui em gostei, compartilha. Obrigado por você aguentar me ouvir até aqui neste momento e fico muito feliz de poder responder vocês. Sempre que puder, mandem perguntas, que eu gosto desses tipos de bate-papo. Tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!